Olá, olá. Mais uma live começando. Mulheres e suas histórias. Tá muito escuro. Mais uma live, Mulheres e suas histórias. Hoje com um tema, o que envolve o se amar. E você que vai entrar depois, você que acessou a gente aí depois do ao vivo, você pode adiantar e ter acesso a tudo que vai rolar aqui na nossa live, junto com a nossa convidada, muito especial para mim. E fica conosco. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos à nossa live Mulheres e Suas Histórias. Sintam-se na mesa junto comigo e com Vivian, que é a nossa convidada nessa noite. Eu queria que vocês fossem me dando um feedback aí, como é que tá o áudio, a imagem, a nossa internet tá funcionando bem. Vão me sinalizando aí. Que daqui a pouco eu chamo Vivian. Vocês estão me ouvindo bem? Me digam alguma coisa. O som tá bom? A imagem tá boa? Pra mim eu tô achando um pouco escuro. Tá boa a imagem e o áudio, ok. Sejam bem-vindas, Marcela, Patrícia. Tem gente de Brasília, tem gente de Jaboatão. Você pode convidar uma amiga, você pode ir aí na nosso... Enviar aqui uma mensagem aqui para alguém para estar aqui conosco nessa live. Vai aqui no aviãozinho, nessa cartinha. Cartinha não, né? Convida aí teus amigos, as tuas amigas. A gente vai ter uma live muito especial hoje com Vivian. E eu vou chamá-la, porque como a nossa live é bem rápida, a gente tem meia hora de live, então o quanto antes melhor. E para que eu possa me sentir à vontade também aqui, né? Deixa eu chamar. Deixa eu convidar logo o Vivian para Vivian entrar aqui com a gente. Pronto, Vivian, já te enviei o convite. Albânia, minha mana. Mary. Achei que tinha avisado. E aí, Vivian? Cadê você? Tem Como que é que virar a fica? câmera. Agora. Agora. Eu nem sabia que ficava virada. Foi. É que nem foto. Frente e verso. Sou pioneira. Meu Deus, o povo tá entrando, Senhor. É quando você entra aqui, aí os teus amigos vêm e pode participar conosco dessa live, né? Que coisa linda ter você aqui. Um projeto que você sempre me apoiou, sempre me abraçou, sempre me impulsionou, sempre investiu na minha vida. Então, ter você aqui para mim é uma honra, uma alegria, uma emoção. Para quem não sabe, Vivian passou muitos anos comigo numa liderança de célula, né, Vivian? Passei muito tempo acompanhando Vivian, acompanhei muitos processos, muitas histórias. E como é bom hoje a gente estar aqui juntas para poder compartilhar o tanto que o Senhor já realizou aí nessa moça. Eu acompanhei muitos dos seus processos, das suas crises, das suas vitórias, dos seus desafios. E é muito, muito bom ter você aqui. Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. A nossa live é uma série que fala sobre mulheres e suas histórias.
Então a gente entende muito que mulheres elas são colecionadoras de história. Ao sentar com uma mulher, certamente você ouvirá uma boa história. Seja de mesmo que seja uma história de sofrimento e de dor, você vai ver essa mulher dizendo: "Mas o Senhor esteve comigo. O Senhor ele realizou". Então isso é muito nobre ver como a gente, mesmo diante de uma dor, a gente consegue reconhecer o quanto o Senhor ele tem feito. E eu sei que não é diferente com Vivian. Eu sei que não é diferente com o que Deus tem feito também na sua vida, você que está aqui conosco. Vivian tem algo muito especial para compartilhar conosco. Ela tem muitas histórias e entre tantas histórias, ela escolheu falar e compartilhar sobre o seu processo de emagrecimento, que não fala só de um processo externo, mas eu acredito que ele é muito mais interno do que a gente imagina, né, Vivian? Então, eu queria deixar você bem à vontade, porque como a gente não tem muito tempo, essa live é bem rapidinha, a gente precisa começar rápido. Mas vocês podem continuar aí convidando os amigos, as amigas, gente que precisa ouvir essa história. Então, Vivian, eu te amo demais, fica à vontade. O meu povo é teu povo, teu Deus é o meu Deus. Amém! Boa noite, né, todo mundo? De verdade, assim, um enorme privilégio. Me sinto muito honrada e feliz de estar aqui, poder dividir um pouquinho diante de tantas histórias tão poderosas e lindas que a senhora já trouxe, né, para compartilhar aí com essa mulherada linda. Me senti muito privilegiada de poder vir aqui, poder compartilhar um pouquinho. Oi? Os homens, tem homem aqui chegando. Tô ouvindo que tem também. E compartilhar um pouquinho de tudo que eu tenho vivido. Eu espero que quem está aí também com a gente possa se identificar de alguma forma. Assim como eu sei que muitas pessoas que passaram pela minha vida me ajudaram, quem sabe, então, um pouquinho compartilhando aqui do que eu vivi, um pouquinho da minha experiência, alguém possa se identificar e ser um pouco abençoado também, como foi esse processo que eu vivi, né? Quando Joyce me convidou para falar, né? E a gente escolheu esse tema do que envolve o se amar. Eu achei muito mais minha cara falar sobre isso, sobre essa linha do amor próprio, porque eu acho que falar especificamente apenas do emagrecimento ia acabar sendo um pouco injusto com tudo aquilo que eu tinha vivido, porque na verdade o emagrecimento ele foi uma das consequências, né? Foi um dos resultados. Porque tudo isso aqui que a gente vê do lado de fora, os menos 20 quilos, o cabelo diferente, enfim, tudo isso que é externalizado é muito reflexo do que a gente vive dentro, né? E quando eu parei para olhar tudo aquilo que eu tinha vivido, eu enxerguei o quanto que falava de amor. Porque eu precisei criar um compromisso comigo, e talvez foi o maior compromisso de amor que eu estava tendo comigo mesmo para poder chegar aqui nesse resultado que eu cheguei hoje. Porque primeiro eu precisei me desamar muito, porque foi dentro da pior fase, né, da minha vida, dentro de um do período mais difícil que eu vivi. Eu estava totalmente abandonada por mim mesma, desacreditada, desistida, dentro de um luto profundo, desanimada. Então, eu olhei para aquela situação ali, que já fazia mais de ano assim que eu estava, e eu fiz, caramba, eu preciso mudar. Eu preciso sair desse lugar que eu estou. E eu faço terapia já há alguns anos, e como a técnica que a gente usa, né, para algumas pessoas que estão aqui, eu acho que já ouviram falar, entender um pouco, é o TCC, ele foca muito no comportamento, né? Então, eu queria que todo mundo prestasse o máximo de atenção possível, porque eu acho que algumas coisas que eu vou falar aqui, porque é muito tempo de tentativa, então talvez você se identifique e isso vai poder te ajudar um pouco também. Então, na terapia, eu vi a importância dos nossos comportamentos. E quando eu olhei para aquela situação que eu estava, eu vi que tudo aquilo como eu estava me comportando revelava completamente tudo que eu estava sentindo e, com isso, a qualidade dos meus pensamentos. E dentro dessa técnica, eu aprendi que, às vezes, a gente precisa fazer o caminho inverso. E quando eu falo caminho inverso, significa o quê? Que eu não estava animada para mudar os meus comportamentos.
Mas eu sabia que se eu mudasse a forma que eu me comportava, que eu estava me comportando, né? Eu poderia mudar tudo aquilo que eu estava sentindo. E com isso, os meus pensamentos poderiam melhorar também e eu sair daquela situação em que eu me encontrava. E foi esse caminho que eu decidi. Então, por isso que eu digo assim que o maior gesto de amor que eu tive comigo foi criar um compromisso comigo para me tirar daquela situação. Então, eu de fato tracei um plano, né? Para isso, eu precisei me conhecer muito também. Dentro desse plano, eu sabia o que era possível para mim, o que é que eu poderia conseguir fazer, né? Então, eu procurei profissionais, eu procurei endocrinologista, eu procurei nutricionista. Hoje eu estou sendo acompanhada por um personal também, que ele está aqui, que eu vi. Beijo, Léo. E dentro desse plano, eu determinei metas. Eu acho que a gente precisa, quando eu falo que a gente precisa se conhecer, para mim isso foi muito primordial, porque eu já estava há 12 anos, assim, com várias tentativas. Nessa situação, como eu falei no começo, né, emagrecimento era só um detalhe. Eu estava precisando sair de um estágio onde tudo, nada estava fluindo bem. Então, eu determinei metas. E quem me conhece sabe o quanto que quando se trata do outro, eu sempre sou muito respeitosa, eu honro meus compromissos. E eu estava precisando praticar aquilo comigo. Então, eu fiz, está na hora de eu criar um compromisso comigo e eu honrar esse compromisso comigo. Está na hora de eu ser a minha pessoa. Eu tinha acabado de perder a minha pessoa. Então, eu fiz agora, eu vou ser a minha pessoa. Eu vou ser a pessoa mais importante para mim. Eu vou cuidar de mim. Eu vou olhar para mim. E é engraçado, assim, como eu disse, meu Deus, depois de tudo isso, eu fiquei com o sentimento de que eu consigo qualquer coisa. Basta eu me priorizar e eu me concentrar em mim, sabe? E eu digo isso para você também, você tem esse poder. E, e com esse planejamento, assim, eu sabia que eu precisava fazer pequenos esforços. Porque também não adianta a gente vir com metas super, principalmente no começo, né? Eu acho que o mais extraordinário de quando eu comecei foi que eu sabia que ia ser muito difícil. Então, essa consciência para mim também foi muito importante. Eu estava numa situação, eu estava disposta a mudar meus hábitos, e eu sabia que não ia ser uma mudança da noite para o dia. Então, ter essa consciência de que não vai ser fácil, eu acho que é muito importante, porque nos coloca com os pés no chão, sabe? E eu lembro que eu entrei no processo muito consciente, assim, de que, Vivian, vamos lá, vai ser muito difícil no começo. Então, assim, desenhando um pouquinho, né, quais foram os meus passos, eu comecei em março o processo e eu determinei 4 meses, tá? Eu determinei 4 meses da minha vida para mudar a minha vida, na verdade. Então, eu coloquei para mim que durante aqueles 4 meses eu ia determinar quais eram os esforços que eu estava disposta a fazer. E no começo eu coloquei alguns hábitos que dava puramente de autocuidado e neles havia também, né, uma boa alimentação. Eu não ia sair durante a dieta durante 4 meses. Eu ia praticar exercícios pelo menos no mínimo 3 vezes por semana. Eu ia tomar 3 litros de água, porque era o que os médicos tinham me recomendado, enfim. Exercício sempre foi a parte mais difícil para mim, né? Mas aí eu quero explicar um pouquinho por que os 4 meses, por que algo tão assim, tão determinado, porque eu já tinha tentado muitas vezes, muitas outras vezes, e era muito isso, né? De conseguir e voltava. Então eu sabia que eu precisava criar uma constância, criar uma disciplina que em mim não existia. Então eu quis fazer por um tempo mais rígido, vamos dizer assim, porque eu precisava criar em mim e acostumar o meu cérebro com essa nova rotina, com esses novos hábitos. Então, foi para isso que eu me dispus, por isso que eu decidi fazer algo mais rigoroso, vamos dizer assim, porque eu queria que a minha mente, que o meu cérebro entendesse que eu estava dentro de uma nova rotina. E foi isso que aconteceu. Não estou dizendo aqui que a partir de agora todo mundo vai determinar, esteja aconselhando isso. Isso era aquilo que eu enxerguei que ia funcionar para mim, tá? E realmente, graças a Deus, foi o que funcionou. Então, durante esses 4 meses, como eu disse, né, no começo eu determinei que eu ia me movimentar. Eu falo me movimentar porque a minha meta era fazer qualquer exercício, né? Pelo menos 3 vezes na semana. E aí, porque era o que era mais difícil para mim. E eu lembro que no primeiro dia de academia,
eu estava pesando quase 100 quilos, tá? Há 4 meses, há 5 meses atrás. E no meu primeiro dia de academia, com a minha saúde péssima, eu, na bicicleta, eu acho que eu não consegui fazer 15 minutos de bicicleta. E eu fiquei me sentindo muito mal durante o exercício. E eu parei, olhei para o lado, olhei para o outro. Eu vi um monte de gente bonita, e eu falo bonita esteticamente. Eu vi as pessoas felizes ali, se amando, se cuidando. E eu olhei para mim e aquilo me causou um sentimento assim, meu Deus, o que é que eu fiz comigo, sabe? Como é que eu pude ter me esquecido e ter me abandonado tanto assim? E eu chorei muito, só que eu tinha feito um compromisso comigo e aquilo não era um motivo para desistir, muito pelo contrário. Como eu disse, né? O meu compromisso, eu ia ser muito fiel a ele, eu ia continuar. Então, no outro dia eu estava lá. Então, acontecesse o que fosse, eu tinha aquele compromisso comigo, eu ia honrar o compromisso que eu tinha. Então, no outro dia eu estava. E engraçado que as primeiras semanas eram os 3 dias e acabou-se, né? E hoje, 5 meses depois, exercício. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que, ai meu Deus, eu amo ir para academia. Não, não é isso. Mas de fato, o meu cérebro já entendeu que ele já tem um compromisso, que o meu corpo já tem um compromisso comigo, e ele tem aquela disciplina para cumprir. Disciplina é isso, muitas vezes você fazer algo que você não está com vontade de fazer. Esses dias eu até fiquei surpresa que eu usei uma frase para um amigo meu que eu fiz assim, eu estou me sentindo muito ansiosa. Vou dar uma caminhada para ver se eu me sinto melhor. Aí eu fiz, meu Deus do céu. Vê como a gente muda, né? Eu poderia fazer qualquer outra coisa. Eu poderia comer um doce, eu poderia fazer qualquer outra coisa para me sentir melhor. E hoje eu enxergo um prazer e o quanto que me movimentar ajuda na minha saúde, ajuda no meu ânimo, ajuda no meu humor, né? E por conta também dessa disciplina, né? Dessa fase mais rígida dos 4 meses, eu descobri um mundo saudável que eu também não conhecia. Quem me conhece sabe o quanto que eu amo comer. E como eu tinha esse compromisso comigo de que eu não podia sair da dieta, eu descobri muitas receitas e muitas coisas. Então, isso para mim foi algo muito valioso. E o quanto que eu poderia ser feliz comendo doces saudáveis, fazendo receitas saudáveis, até coxinha frita eu aprendi a fazer. E tudo isso foi mudando, sabe? O meu pensamento, a minha relação com a comida, a minha relação com o meu corpo, a forma como eu me enxergava, a forma como aonde eu depositava e para onde eu canalizava as minhas emoções. E fora os outros hábitos também, né? Questão de leitura, o alimento não é só físico, né? Tudo aquilo do que você se alimenta. E como eu já compartilhei um pouquinho aqui, eu acho muito engraçado que depois de tudo isso, depois de eu ter conseguido parar e ter me concentrado em mim, em tudo aquilo que eu estava precisando fazer por mim mesma, ter esse gesto, né, de cuidado e de atenção comigo, eu fiquei muito com essa sensação, assim, de que, caramba, eu consigo qualquer coisa, sabe? Eu não sabia disso. Quando eu fiz esse voto, obviamente que eu sou uma, quem me conhece também sabe, eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, então ele estava comigo em tudo. Mas no final de tudo isso, 5 meses se passaram e eu só vi o quanto que, de fato, não é papo, né, de coaching e de quem, e, enfim, dessas pessoas que promovem, né, saúde, exercício físico, boa alimentação, porque às vezes você ouve tanto que faz tanta parte ali do seu dia a dia ouvir aquela coisa, mas na prática não funciona. E funciona. Se você se mantém, de fato, numa rotina saudável, numa rotina onde você se prioriza, onde você se ama, a tua qualidade de vida realmente muda. E foi isso que aconteceu comigo. Como eu falei lá no comecinho, né, eu fiz o caminho inverso. Eu mudei os meus comportamentos, eu mudei a forma como eu estava me comportando e olhando para mim. E tudo aquilo que eu estava sentindo, tudo aquilo que eu estava vivendo mudou. Né? Eu saí do buraco que eu estava. E é muito massa olhar para você, e óbvio, né, com a força e com a ajuda de Deus, mas dizer assim, caramba, eu fui a minha cura. Eu me tirei do lugar que eu estava. Eu melhorei a minha situação, né? Eu fiz com que eu voltasse a ficar bem. Eu me ajudei, eu me salvei. Eu lembro que quando eu perdi a minha mãe, eu lembrava muito de uma frase que as pessoas diziam assim. Tô compartilhando isso pela primeira vez com todo mundo, assim.
Sempre que se perde alguém, chega uma criança. Chega uma criança na família para alegrar a família. E eu ficava, meu Deus, onde é que vai chegar essa criança? Cadê essa criança? E eu ficava esperando, né? O milagre acontecer, assim, algo muito extraordinário acontecer para a alegria voltar, para algo voltar. E eu nunca imaginava que tudo isso poderia estar dentro de mim mesmo, que eu, entre aspas, né, claro, poderia ser a minha criança. Poderia ser a esperança que eu mesmo estava tendo, né? Para mudar aquela situação. Então a gente às vezes acha, por isso que eu quis dizer, né, no começo, o emagrecimento foi só um detalhe, né? Voltar até para a raiz do cabelo, né, para a raiz também foi só um detalhe, dentro de tudo aquilo que eu estava vivendo e precisava fazer para mudar a minha vida. Porque eu continuo aqui, né? E eu queria continuar aqui bem, porque eu também sei que era isso que ela ia querer de mim. E é isso que eu estou tentando, assim, para o hoje, para ser feliz hoje, para ser feliz amanhã, para estar bem comigo amanhã. E aquele futuro mais longe lá, quando eu tiver com 70 anos, eu quero ser uma velhinha saudável, e continua olhando para si, continua se preocupando consigo mesma. Eu acho tão interessante, assim, às vezes, quando a gente é mãe, eu não sou mãe, né? Eu sou uma super tia, mas eu não sou mãe. Mas o quanto que a gente se preocupa com o outro, né? Com o que o outro vai comer, com o que é que o outro está se alimentando. Não só dali do alimento, né? Mas o que é que ele está assistindo, o que é que ele está lendo, quais são os hábitos dele. Então, por que é tão fácil a gente se preocupar com o outro, a gente não tem essa mesma preocupação e cuidado com a gente? Então é isso. Para mim, o amor ele envolveu pela primeira vez na vida, no auge dos meus 32 anos, eu fazer um compromisso comigo. Somente isso. Eu tenho um voto de compromisso e de amor próprio comigo e decisão de que a partir de agora em diante eu iria me priorizar, eu iria ser a minha pessoa, eu iria ter cuidado com o que eu me alimento fisicamente, espiritualmente, em qualquer âmbito, que eu ia me praticar exercício porque eu sei que aquilo faz bem para a minha saúde, e isso não é bobagem, isso é verdade, porque eu tenho provas assim do quanto que minha saúde melhorou muito, até meu ciclo menstrual melhorou por causa da minha alimentação. A gente pensa que não, mas interfere em tudo. E é isso, para mim, o Se Amar me envolveu isso, assim, o meu compromisso comigo. Nossa! Peraí, vamos pedir aplausos. Aí, É muita coisa para falar, não dá para falar tudo, são muitos detalhes, né, no meio do processo, mas eu acho que eu tentei resumir um pouquinho aí, deu para captar um pouco. vamos para reações, meu povo. Minhas para vida. Ô, Vives, que coisa mais linda. Eu confesso que eu não sei o que é mais admirável. Se é a tua transformação exterior ou interna. Não tem como não perceber, né, o quanto tudo isso te fez bem. Eu acho que o que envolve o se amar te trouxe para fora, te chamou para a vida. E eu acredito que muitos, como eu falei hoje, alguns nãos de Deus, é Ele querendo dizer alguns sims para gente. Não é verdade? E você disse algo aí tão interessante. Quando Jesus ele diz assim, a tua fé te salvou. É como se ele estivesse dizendo assim, a cura é você. Tu tá entendendo? É aquilo que você disse. Então, a tua fé te salvou. Quer dizer que isso se diz de uma postura que é minha, né? É a partir do que eu creio, é a partir do que eu faço. E eu acho que você fez isso com muita maestria. E o resultado está aí. Então aqui tá aqui as pessoas que amam você, que acreditam em você. Olha aí, quer falar com eles? Olha aí, todo mundo aplaudindo, que orgulho, eu te amo. Você tem um fã-clube aqui, Vivian? Eu vou confessar, né? Eu não divulguei muito. A senhora falando aí, compartilha, que não vou mandar para ninguém, porque eu tô morrendo de medo que esse povo entre. E o povo entrou. E, gente, muito obrigada por estarem aqui. Eu tô muito feliz de verdade, assim. Apesar de é impossível não ficar nervosa. Feito eu falei, né? Muita coisa, são muitos detalhes, não dá para falar tudo.
mas eu acho que o que eu falei deu para entender, deu para pegar um pouquinho. Que honra ter todo mundo aqui, eu estou muito feliz, obrigada. Logo numa sexta-feira, todo mundo cansado do trabalho e está aqui, de fato é uma honra, né? É honrar um compromisso comigo, a minha mãe, linda. Camila! Me... Eita, a gente tem Olinda aí. Tem mais aonde, Vivian? Diz aí. Olinda, Estamos Japão. Santa Cruz do Capibaribe, Olinda, Vila Rica. Santa Cruz, minha cidade de Santa Cruz. Aqui a gente fala com mulheres. Deixa eu fazer aqui uma divulgação para Santa Cruz, né? A gente tem Brasília. Jéssica tá aí também. Emily. Jéssica, amiga, vamos fazer uma live comigo. Tô esperando Camila aí aceitar o convite. Amém. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, por nos honrar. Nossa live é isso, é bem rapidinho, é aquele bate-papo rápido, é um copo de café, né, Vivian? Isso, amo. Mas eu acredito que foi suficiente para a gente entender o que envolve o se amar. E eu aprendo muito com você. Eu sei que. Eu não sei vocês aí que estão aí, mas a gente precisa se amar mais. E quando a gente se cuida, é como se a gente estivesse fazendo uma declaração de amor para nós mesmas, não é, Vivian? Exatamente. E E é... principalmente assim, eu acho que tem para algumas pessoas, sabe, pastora? É muito natural. Pelo menos eu convivo com algumas pessoas que parece que já nasceram se amando. E isso é incrível. Eu não, eu tive que aprender. Para mim foi muito mais fácil amar os outros do que a mim mesma. Então desenvolver isso foi um desafio para mim, foi um processo de fato. Então foi quando eu falei no comecinho, né? Eu primeiro precisei ter o meu maior estágio de desamor para enxergar aquilo e para entender que eu precisava me amar muito para sair de um lugar e que me fez chegar num lugar hoje que eu olho e digo, caramba, eu não quero sair desse lugar nunca mais. Que aqui eu me sinto bem comigo mesma, eu me sinto segura, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais empoderada, sabe? Com Deus dentro de mim, operando em mim, mas eu me sinto dona da minha história, autora, que eu sou participante daquilo que eu quero, sabe? Isso é extraordinário. Verdade. Eu aprendo muito quando você diz que a gente é fácil, né? Cuidar do outro. Faz isso, faz desse jeito. Como é fácil a gente dar direção de amor para o outro. Mas quando essa linha ela retorna para a gente, é como se a gente não soubesse. Não é verdade? Eu aprendo muito com isso quando você diz sobre o cuidado com o outro e que muitas vezes nos falta esse cuidado. Eu acho que a gente gosta, eu acho que é muito do ser humano, pelo menos algumas pessoas de uma forma pontual assim, ama ajudar as pessoas. E eu sei que você, Vivi, é aquele tipo de pessoa que ama ajudar. Dizer o não foi um processo para você. Eu sei que você é daquele tipo de pegar um Uber e correr para socorrer, para estar presente. Então, assim, eu louvo ao Senhor pela tua vida, porque você hoje possui as duas virtudes do amor, né? O amar ao próximo e amar a si mesmo. Então, muito obrigada por vocês que ficaram até aqui. Depois você compartilha essa live, a gente vai deixar guardada. Vivian, obrigada por passar por cima do seu nervosismo, da sua timidez. Mas o Senhor, ele vai te usar muito nesse negócio. Amém. Menos 20 quilos, minha filha, ninguém segura a Vivian. Então, segue a gente no Falando com Mulheres. Deixa aí a tua curtida, compartilha, nos segue. Aqui a gente fala com mulheres, aqui compartilhamos histórias reais, né, Vivian? E como a gente aprende com histórias umas das outras. Então você pode se despedir aí, Vivis. Beijo, gente. Muito obrigada, de verdade. Adonias, Lilian. Obrigadão, Raquel. Enfim, todo mundo que tá aí, obrigada de verdade. Eu tô muito feliz de ver todo mundo aqui. Foi muito bom. Oi? É gente do trabalho também?
São amigos da carona, meus caroneiros. Eu conheço essa carona. Gente, obrigada de verdade. Feliz. Espero que tenham gostado, né? Até uma próxima. Cheiro. Boa noite. Bom fim de. Tchau.